Deus, paz e graça a todos. Abra a sua Bíblia, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Quem estava aqui de manhã e quem acompanhou, participou também pela internet de manhã, me ouviu pregar sobre Jesus no jardim Getsêmani, nos momentos que antecederam a sua morte. Falei de manhã que ali estava escancarada, exposta a natureza humana, a fragilidade, o limite da natureza humana. Jesus declarou que o Espírito, na verdade, estava pronto para o que desse e viesse, mas, de fato, a carne é fraca. E caminhei um pouco pela Bíblia, mostrando alguns personagens que fazem parte de uma galeria de heróis, aos nossos olhos, super-heróis, homens santos, que nós teríamos que limpar as sandálias deles, mas que a Escritura mostra e revela que eles eram pessoas como nós, sujeitas aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas, aos mesmos desvios e pecados. Essa é a condição da natureza humana. Mas eu quero nesta noite, dando continuidade, só que com outro enfoque, mostrar o que também a Escritura revela a respeito de nós, a respeito da gente. Conquanto sejamos esses seres pequenos, limitados, imperfeitos, vistos teologicamente como vasos de barro, onde foi colocado um tesouro incalculável. Conquanto sejamos esses cuja justiça maior não passa de um trapo de imundícia, esses seres quase vis, mas que foram regenerados, nós também somos outras coisas. E dentre várias dessas virtudes e valores e postos, onde fomos colocados a despeito da nossa limitação e fraqueza, eu vou pontuar um deles para ministrar ao seu coração e ao meu nesta noite. Não vou falar, por exemplo, que conquanto sejamos pecadores, ainda pecadores,
somos vistos por Deus como santos, eleitos e amados. E vou dar só algumas razões bíblicas para fundamentar essa ideia. Paulo escreve aos Coríntios. Era uma igreja problemática. Cada um dos capítulos da primeira carta aos Coríntios é para tratar de algo muito grave, de uma discrepância em relação à fé. Tudo que é tratado ali são coisas erradas, coisas ruins. Mas ele abre essa carta que escreve se dirigindo aos santos que estão em Corinto, chamados para ser santos. Porque essa é a condição daquele que, sendo pecador, foi justificado pelo Senhor. Como o texto que acabei de ler, Deus nos reconciliou Ele mesmo, através de Jesus, não imputando os nossos pecados, mas nos justificando, que é uma das grandes dificuldades encontradas na teologia para se justificar, ou para ilustrar e explicar como é que Deus, sendo plenamente justo, pode justificar o pecador. Então, são muitos os textos na Bíblia que mostram como é que nós somos vistos através da justificação. Nós já estamos, aos olhos de Deus, assentados nos lugares celestiais. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aos olhos de Deus, e nos revela a teologia, nós, conquanto sejamos pecadores, e Paulo argumenta num mesmo livro, numa mesma carta, essas duas realidades. Ele diz em um capítulo que é um miserável homem desventurado, que sabe o que é que tem de fazer e não consegue fazer, mas o mal que não prefere, é bem esse o que ele faz, sofre com isso, porque diz que dos pecadores ele ainda é o pior. Mas ao mesmo tempo, na mesma carta em que ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo de morte, ele escreve dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. As duas realidades. Pecadores remidos, indignos, mas conquistados pela graça. Imperfeitos, mas santificados pela obra do Espírito. É isso que somos também. Então, de manhã, eu trouxe à luz a natureza humana, frágil, propensa ao mal e ao pecado, que chora e que geme e que sofre todo tipo de opressão, de maldade que o mundo proporciona. E que chora mesmo. E Jesus, o Salvador e o Senhor, disse no mundo, passais por aflições. Não há como ser diferente. Mas nessa noite eu quero mostrar um pouco do outro lado, baseado nesse texto que acabei de ler. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu já sabia disso, mas para pregar, fui dar umas conferidas para não falar mais ou menos ou quase lá, mas falar com precisão o que eu quero ministrar nesta noite. No contexto desta carta, Paulo está colocando no mesmo nível, em pé de igualdade, a obra que Deus realizou em nós, sendo atribuída como tarefa agora nossa. Não é que cabe a nós a salvação das pessoas, obviamente, a salvação é única através de Jesus.
mas ao que chamou o ministério da reconciliação, ou seja, apresentar os homens a Deus, levar os homens à presença de Deus. Deus fez isso através de Jesus e entregou essa tarefa à igreja. As pessoas irão a Jesus através do nosso ministério. As pessoas vão de conhecer o plano da salvação, o mistério outrora guardado, escondido, através da nossa boca. Aquela obra do princípio dos tempos, de antes da fundação do mundo, realizada através de Jesus no Calvário, agora é obra da igreja. Assim de cara, parece uma heresia. Estou só lendo o texto. E trazendo o que Paulo, o apóstolo Paulo, explicou para a igreja de Corinto. Eu vou reler o texto, presta atenção. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. No grego é a mesma palavra que ele usa, reconciliou, e nos deu o ministério da reconciliação. A mesma palavra. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, nos entregou a palavra da reconciliação. Aí volta a mesma palavra grega, quando se refere a Deus reconciliando consigo o mundo. De sorte, de modo que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, falasse, proclamasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É a opinião dos teólogos, os que eu já li, são unânimes. Até porque para mim fica muito clara a ideia. Se a igreja é o corpo de Cristo presente na terra, é através desse corpo que Jesus há de manifestar-se ao mundo. Ele mesmo pregou o evangelho. Passou a mensagem aos seus discípulos, aos apóstolos, e estas a nós. É a igreja de Jesus quem tem a palavra da reconciliação, o plano da salvação, a palavra da vida, o caminho da salvação para onde as pessoas, por onde as pessoas vão lhe seguir. É a igreja quem tem. Como missão. Fazer conhecido o mistério do reino de Deus. Imperfeitos como somos, mas nos foi confiada a palavra da reconciliação. Fiquei pensando. Que poder, então, há em nossas palavras?
Se a Bíblia diz que tudo se estabelece pela palavra, o que pode então significar aquilo que procede da nossa boca? E aí podemos entender de fato quando o apóstolo Paulo exorta as igrejas falando sobre o que deve sair da nossa boca. E eu entendo que é por causa disso. Com uma palavra, só uma palavra, a gente pode destruir. E também com uma palavra, a gente pode edificar. Não precisa uma frase completa para a gente derrubar uma pessoa. Uma palavra torpe pode destruir uma vida. Uma única palavra de vida pode conduzir alguém à salvação. E veja então, eu vou explanar assim, com alguns detalhes mais, o que pode significar essa palavra da reconciliação, num plano bem abrangente. Vamos ver quais eram os papéis ou as funções do Cristo como sacerdote. Da sua boca saíam palavras de profecia, palavras de consolo, de exortação, ensino, e encantava a todos que o ouviam. Nesse plano que nos foi confiado, o que Deus espera de nós é que onde nós andarmos, com quem nos encontrarmos, no ambiente onde estivermos, a nossa boca seja um canal de bênção e não de maldição. Faz alguns anos eu tomava uma refeição com um senhor, hoje ele mora no Recife, e nos sentamos à mesa e eles queriam que eu desse graças, que eu agradecesse. E uma forma de brincar, também de aproveitar o momento para ministrar algo, eu me lembro que eu disse assim, não, a palavra do pastor não é mais especial do que a sua, não. Eu queria que você mesmo abençoasse essa mesa. E esse senhor disse assim, como é que um comedor de feijão, como eu, pode abençoar alguma coisa? E não sei se a gente deu risada ou conversou alguma coisa mais, mas eu me lembro que eu mesmo dei graças pelo alimento, mas depois eu conversei com ele. E eu disse para ele, mostrei na Bíblia, que há não só uma indicação sobre o quanto nós podemos abençoar, como é um imperativo. Abençoai. Abençoar é uma missão da igreja, do crente. Abençoai, não amaldiçoeis. Porque quem fala através de nós é o Espírito de Deus. Deus pode tomar um vaso quebrado, imprestável, e fazer dele um instrumento da sua glória.
Eu ouvia ontem de um jovem que está presente aqui, ele vai saber e se lembrar disso, um comentário que não é nosso, é um comentário já popular, que diz que de onde a gente menos espera uma coisa, é dali mesmo que não sai nada mesmo. Lembra disso? Ele lembra sim. No reino não. Aprove a Deus escolher as coisas fracas, as que não são, as que nada têm, as que são desprezadas pelo mundo, para envergonhar as fortes, para que o poder de Deus não seja medido pela força humana, mas seja revelado exatamente na fraqueza humana, para que quando algo acontecer, ninguém se lembre do vaso, mas se lembre da glória de Deus que está acima do vaso, além do vaso. Na minha heresia cotidiana, eu ouso comentar que eu acho, é um pensamento meu de Itamar, não tome isso como doutrina, por favor. Eu acho que o diabo não tem tanto medo dos eloquentes, dos articulados, dos que se acham alguma coisa. Eu acho que o diabo tem medo daquelas irmãs de cabelo amarrado de coque e que não tem ministério de destaque na frente da igreja, porque o ministério é na oração, onde ninguém vê. O diabo tem medo do humilde, daquele que se revela fraco, porque quando somos fracos, é que somos fortes em Deus. Aquele que se julga nada, é revestido com o poder de Deus. Aquele que se arvora de grandes poderes, acha que não precisa de Deus, que não precisa. Ele pode simplesmente usar os seus instrumentos. Eu falei uma certa noite aqui, aliás, nem sei se foi noite ou foi manhã, pregando aqui. Lembro ter falado do dia em que uma pessoa importante da cidade foi visitar uma igreja. E o pastor da igreja ficou impressionado com aquela figura tão ilustre. E a igreja já estava cheia, e aquela pessoa importante veio, e o único lugar que tinha era do lado daquele irmãozinho, como às vezes costumamos até chamar de forma irônica, o irmãozinho. Aquele irmãozinho que não sabe ler, nem escrever, a quem não é dado nenhum cargo, porque não representa a igreja, aquele irmãozinho de oração apaixonado que está entregando folheto na rua, falando errado, entra num ônibus e fala de Jesus com destemor. A figura ilustre sentou bem do lado daquele irmãozinho. E o pastor se preparou para o seu grande sermão e para falar tão bonito para impressionar aquele ilustre. E o pastor via que o irmãozinho ficava só conversando do lado do personagem ilustre. E o pastor com os seus botões, pensando, vai estragar tudo. E encurtando uma longa história, conta-se que aquele cidadão ilustre chorou muito, ficou muito quebrantado naquele culto, muito impactado. Depois decidiu entregar a sua vida para Jesus. Voltou à igreja, decidiu seguir na igreja, se converteu pelo Senhor. E
Depois, em conversa, o pastor achou que tinha sido pelo sermão maravilhoso que ele tinha pregado. Mas o que impactou a vida daquele homem foi aquela conversa com aquele irmãozinho. Porque Deus é Deus. Ele pode usar a nossa boca, um vaso indigno, imprestável, para ali manifestar a sua glória. Irmãos queridos, quantas pessoas precisam diariamente ouvir uma palavra de vida? Uma única palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de alento, alguma coisa sobre o céu. Ninguém lhes fala sobre isso, porque a igreja é quem tem essa palavra. A igreja é quem conhece a verdade. A igreja é quem foi comissionada para pregar o evangelho, para anunciar a paz, para trazer a palavra da reconciliação. Não podemos esperar isso de nenhuma outra esfera da sociedade. Eu preciso tomar consciência de que através da minha boca, Deus pode fazer grandes coisas. E não é porque eu estudei teologia, me graduei em teologia, recebi a imposição de mãos do presbitério e tenho o título de pastor, um título de reverendo. Não é nada disso. Os meus estudos me credenciam para orientar, para ensinar àqueles que estão aprendendo. É mais nessa direção. Mas o ministério da reconciliação, a palavra de vida, de cura, de paz e de bênção, Deus deu a mim e a você igualmente. Do seu jeito. Do seu jeito de falar, Deus pode trazer uma coisa maravilhosa. Vez por outra, eu venho aqui ao ensaio do coral. Toda terça-feira, o coral se reúne para o seu ensaio, mas antes do ensaio, tem uma devocional, tem um culto que é prestado a Deus aqui. E tem uma escala. Cada terça-feira, um dos membros traz a ministração, a palavra, prega. De vez por outra eu venho e me assento ali onde está o presbítero Charles para ouvir a mensagem. E às vezes a pessoa está aqui, onde eu estou, só que de costas para lá, voltado para o coral, ensinando, pregando. E às vezes eu chego, me sento ali, a pessoa está tão focada no que está dizendo que nem me viu chegar e sentar ali. E quando ela me vê, a pessoa me vê sentada, aí se desconcentra, diz, ai meu Deus. E aí eu já falei para eles aqui várias vezes, que eu tomo isso só como uma brincadeira, porque eu não entendo assim. Eu me assento ali como uma ovelha para ouvir a voz do pastor. Deus fala através de qualquer um dos seus servos. Ele fala através da criação muda. Ele pode usar até as pedras para falar. Ele falou através até de uma jumenta. Ele fala através de mim, usando palavras simples, palavras humanas, palavras correntes, fluentes da nossa língua. E nós saímos daqui com a certeza de que Deus falou conosco. Porque foi Ele quem nos deu a palavra da reconciliação. Não podemos nos calar. O que fica claro para mim neste texto é que Deus quer que nós sejamos uma bênção. Profetas dele. Como ele diz no texto aqui. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, ou seja, Deus fala através da nossa boca. Não foi o que ele disse aos apóstolos? Olha, não sabemos o que dizer. Não se preocupem com o que vocês vão falar. Porque o meu Espírito colocará palavras na boca de vocês. Abram a boca e falem. Foi o que Deus prometeu. Simplesmente isso. O profeta Jeremias
quando foi chamado para falar da parte de Deus, para se excusar, tal, disse, eu sou muito pequeno, não sei falar. E Deus disse, quem foi que fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Abra e eu a encherei. Então, Deus não quer que a gente amaldiçoe. E Tiago, escrevendo a sua carta, diz que de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição, mas somente o que for bom para a edificação. Você é um instrumento de Deus. Vou repetir. Você é um instrumento de Deus. A sua boca foi comprada para proferir bênção da parte de Deus. Onde você estiver. Que seja assim, para a glória de Jesus, nosso crescimento e para a vergonha do inferno, em nome do Salvador.